gente! Tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim. E hoje a gente vai começar um projeto que tá parado há um tempo, né? Que eu tinha dito ano passado pra vocês que eu ia começar, que é basicamente apresentando a minha história pra vocês, os personagens, as coisas, pra ajudar vocês a entender e tudo mais. Vai ser uma sequência de vídeos, vai dar vários vídeos, por incrível que pareça. Eu não lembro mais ou menos quantos, mas é uma boa quantia. E aí, basicamente, esse aqui é um vídeo mais para apresentar para vocês como que vai ser destrinchado mais ou menos os vídeos. Basicamente isso. Então, abri o Ibis Paint aqui pra gente começar a desenvolver mais essa ideia de como eu vou apresentar os personagens pra vocês. Então, vamos lá. Eu coloquei aqui cada uma das protagonistas. Toda vez que eu falar pra vocês, as protagonistas, ou eu colocar elas juntas interagindo, que já ocorreu em alguns stories, tem até acho que salvo, se eu não me engano, nos destaques que tá escrito histórias. Enfim, eu coloquei na tela direitinho pra vocês. Tem essas belezuras aqui e cada uma delas representa a sua própria história. Não quer dizer que as histórias estejam conectadas uma na outra. Por exemplo, se às vezes eu colocar a Luz interagindo com a Meg, não quer dizer que a Luz esteja na história da Meg e nem que a Meg está na história da Luz. Eu só coloquei ali as protagonistas para se conversar e tudo mais. Então, às vezes, ter essa coisa de conseguir diferenciar uma história da outra é bom. Eu vou tentar, na verdade, evitar de misturar os personagens de cada história para não confundir tanto vocês. Mas caso ocorra, bem, aí vocês teriam de ter decorado. A ideia aqui é apresentar eles de forma separada. Aqui estão as 7 protagonistas. Lembrando, novamente, reforçando, são 7 histórias diferentes. Na verdade, são 6 histórias diferentes. A Sky, que é essa aqui que tá no cantinho, ela não tem bem uma história, não. Mas quando eu for apresentar essa ideia dela direitinho, acho que talvez vocês comecem a entender mais ou menos o que acontece com a questão ali da Sky. Na verdade, são 6 histórias, mas a Sky que é diferenciada ali. Mas, enfim. Mas no total são 7 protagonistas mesmo, tá bom? Essa aqui é a Sol, vou escrever aqui embaixo o nome dela. Essa é a Sol. O nome da história dela ainda não temos, tá bom? Porque eu não decidi, simplesmente por isso. E a cor que normalmente define a história dela é a cor vermelha. Acho que eu vou só pintar, mas não vou pintar a faixa toda não. Enfim. É a cor vermelha porque é a cor que a Sol mais usa, assim, na vestimenta dela e tudo mais. Então eu escolhi a vermelha para representar a história dela. E também diz muito sobre a Sol, a cor vermelha, né? Quando vocês forem entender mais um pouco da história dela, que a gente vai ter vídeos para cada história, para cada nicho, aí talvez vocês entendam melhor o porquê que eu usei vermelho para a cor dela, tá certo? Então, essa aqui é a Sol. Pelo que eu listei na história dela, quando eu for explicar a história dela, terão nossa, que 2 horrível. Terão 2 vídeos só pra história dela, porque a história dela é curta. Ela é como se desse um filme, vamos dizer assim. Então, essa aí é a historinha da Sol. A gente vai passar pelo dela e é algo curto, nada muito longo também. Tá certo? A próxima é a Tenente, nossa próxima protagonista. Cadê? Tenente. A Tenente, a história dela tem nome, que é Tenente Soldado. Tenente Soldado. Beleza? A cor que representa a história dela é o amarelo. Eu sei que as cores que a Tenente mais usa são azul, porém, a cor dela acabou sendo amarelo pelo fato de a cor favorita dela ser amarelo. Isso aí vocês vão entender mais na história dela também. Mas a cor que representa a Tenente é o amarelo. E segundo os meus lindos cálculos... vai dar 2 vídeos também para explicar aqui a questão da história dela e tudo mais. Vou dar uns 2 videozinhos. Também é uma história curta como o da Sol, nada muito grandioso, muito
elaborado, vamos dizer assim, né? É uma historinha mais curta que daria como se fosse um filme. Agora já indo pra Biomorfose. Biomorfose já é um pouquinho maior. Essa aqui é a personagem Luz, tá? E o nome da história é Biomorfose. Quanto a nomes, essas coisas a gente vai explicar. Eu, né? A gente não. Eu. Vai explicar mais quando for mesmo ver a questão das histórias e tudo mais. A cor selecionada é verde. Em específico, o verde água. Só que nem sempre eu consigo colocar nas redes sociais esse tom de verde aqui. Então eu vario entre qualquer verde que puder. Gente, o verde tá muito próximo do fundo. É um verde mais forte. Só pra vocês pegarem a ideia. Enfim, é o verdinho assim, mas por causa do cabelinho dela, né? Porque roxo não pode ser. Eu sei que tem mais roxo no cabelo dela, mas roxo não pode ser porque roxo já tem outra pessoa que tomou conta do roxo. Então ficou verdinho pra Biomorfose, né? Bem bonitinho assim. Na história dela é um pouquinho mais longa que a história de Biomorfose. Já daria um pequeno seriadinho, nada muito grande, mas um seriadinho já, né? Um seriado. Pelo que eu estimei, vai dar uns 4 vídeos pra poder explicar Biomorfose pra vocês, né? Colocar ali os personagens, os vilões, os personagens secundários, que também é muito importante nesse caso, né? Eu acho que é bom separar os principais dos secundários, no caso de Biomorfose, tá certo? Então vai ser também uma historinha um pouquinho mais tranquila e tudo mais. A próxima é a senhorita Melody. No caso, o nome da história dela é o próprio nome dela, que é Melody também, tá bom? Então, às vezes, vocês podem confundir as coisas, não sei, com... que eu falo, Melody, de Melody, tá ligado? Enfim, a cor dela já é ela mesma, né? Laranja, não tem como ser outra cor pra senhorita Melody, né? Porque tudo nela é laranja, então a gente acho que já vincula essa própria cor pra ela. Então, tudo bem alaranjadinho, assim que fala, não sei. Enfim, a história dela é uma história não tão grande, mas vai ter um videozinho a mais do que a Sol e a Tenente, porque no caso da história dela tem ali a participação assim, de vilões. Então vai ter um vídeo só para os vilões da Melody. Então vai dar em estimativa de uns 3 vídeos para poder estar explicando a história dela para vocês. Então, mais ou menos por aí. A Meg eu vou pular, daqui a pouco a gente fala sobre ela. Vamos pra Kate, que é essa aqui do cabelo azul. A Kate, a história dela é uma coisa... o título, né, da história dela é A História da Kate, tá certo? É literalmente isso. Eu, por muito tempo, pensei em como colocar o nome dessa história, mas o melhor mesmo vai ser essa aqui, a história da Kate. E é uma coisa que vocês vão compreender mais quando for começar a ler a história e tudo mais. A cor dela, com certeza, é azul, não tinha como ser outro, então vai ser azul, por causa do cabelo dela mesmo. Não tem o que reclamar, tem que ser azul. E a história dela já é um pouquinho maior também. Já dá um seriadinho aí bem da hora. E só que assim, no dela a gente vai colocar com 2 vídeos, mesmo que a história dela seja tranquila, grande, vai dar uns 2 vídeos. Talvez eu divida esses 2 e sejam 3, pra eu dividir um dos vídeos, que é o vídeo dos personagens, que tem bastante personagem e tudo mais, né? Então talvez eu divida ali o vídeo dos personagens, não tenho certeza, mas bem provavelmente, tá certo? E a próxima personagem é a Sky. Ela é a diferenciada, né? Ela não tem nome de história porque ela não tem história. Normalmente eu chamo de turma Wrote This in Your Style. Normalmente eu chamo eles assim. Por que eu chamo eles assim? Justamente porque os personagens que eu criei, que engloba o grupinho da Sky, são os personagens feitos pro Dits mesmo. Eu desenvolvo esses personagens em questão de algumas habilidades e questão de algumas, personalidades, justamente para montar um Dits legal para vocês e vocês participarem e poder conhecer mais ou menos aquele personagem do Dits.
mas eles não vão ter uma história, vamos dizer assim, fechada, fixa e tudo mais. Porém, vai ser interessante apresentar esse personagem pra vocês, porque eu criei eles baseado no céu e tudo mais, o que justifica o nome da Sky, e vai ser muito interessante explicar esse personagem pra vocês, principalmente o nome completo deles, que vai ser bem da hora também. E é isso. Claro que a cor deles vai ser rosa, né, porque a Sky é toda rosa. Então, a cor do povo do Jits aí é tudo rosinha, né, bem bonitinho. E pelo que eu entendi, vai dar um vídeo só, porque eu só preciso apresentar os personagens, não preciso apresentar uma história nem nada. Então o videozinho dela vai ser bem menor e bem mais tranquilo. E pra terminar, a nossa Maggie, né? Que é a dona famosa, que eu falo que é a protagonista dos protagonistas, a rainha de todas, que ela tá na história do Reino Dourado. Reino aqui embaixo. Dourado. Né? Porque é o nome que eu levo, que é a Maggie, o nome que leva as redes sociais, que é Reino Dourado. Então ela é a principal, a dona do universo. A primeira história que eu criei, a que mais tem personagem, a que mais tem Paranauê, é ela, é essa história, é a história dela, e é o que mais vai demorar pra poder explicar pra vocês, porque Reino Dourado, gente, é um complexo colossal, e Reino Dourado tá levando a cor roxa, porque quando, não sei, conforme eu fui fazendo Reino Dourado, pra mim eu enxergo ele com a cor roxa, mesmo que o reino em si, o Reino Dourado, na história, a cor fixa do Reino Dourado seja o vinho e o vermelho. E roxo, na verdade, é a cor do reino inimigo, que é o Reino Negro. Mas tudo bem, a gente vai identificar essa história com o roxo. Mas enfim, essa parte vocês vão entender mais quando for explicar também a história, tá certo? Como eu disse, é a história maior, a história mais longa, porque como vocês podem ver, olhando assim os personagens, parece que tá faltando gente. Como alguns subprotagonistas, vamos dizer assim, vai. Como eu não coloquei aqui nenhum dos jupiterianos, eu não coloquei aqui Scooby Maia, eu não coloquei aqui nenhum dos venuslanos, justamente porque todos eles estão englobados dentro do Reino Dourado. Então a Meg representa todas essas subetapas do próprio reino dela. Então é uma complexidade a história do Reino Dourado, é o que eu vou mais demorar pra explicar pra vocês. Então ela vai ter 21 vídeos pra poder explicar Reino Dourado pra vocês. Vocês veem como é bem tranquilinho, bem pacífico esse mundo aqui, né? Como eu digo, Reino Dourado é um complexo colossal. Gente, Reino Dourado não é uma coisa assim que dá pra entender da noite pro dia, entendeu? É uma coisa mais complicada. Por isso que às vezes eu nem falo nada quando vocês ficam confusos com o Reino Dourado, porque Reino Dourado, eu confesso, é confuso. Eu só conheço Reino Dourado na palma da minha mão porque eu criei. Agora, pra quem ainda não sabe nada, tá começando do zero a entender Reino Dourado, é uma atividade difícil, tanto pra pessoa entender, quanto pra eu explicar de um modo que vocês entendam. Entendeu? Basicamente, vai ser o seguinte. Se vocês quiserem tirar um print pra entender essas cores, porque eu vou tentar separar os vídeos pelas cores. Antes a gente tinha ferramentas no Instagram que facilitavam a nossa vida, que era os guias, só que o Insta tirou os guias, então sobrou pra vocês apenas ali os destaques mesmo. Os destaques estão com os nomes, deixa eu ver, vamos lá. Nos destaques do Instagram, o da Sol tá escrito como Sol, né? O da Tenente tá como Tenente e Soldado, certo? De Biomorfose tá Biomorfose mesmo. Não vai caber tudo, mas vocês entenderam, né? Ok. O da Melody, se eu não me engano, tá como Melody também. Cadê? Isso mesmo. Melody. Eu vou pular Reino Dourado de novo. O da Kate, deixa eu ver como tá escrito o da Kate. Tá escrito Kate mesmo pra abreviar, né? Que é muito grande o título. Opa. E o Jits, na verdade, não tem, né? Porque o coisinha que tá escrito Jits, né? É só as participações de vocês mesmo, tá certo? E o de Reino Dourado tá assim, cadê? Temos RD, que é Reino Dourado,
RN, que é o do Reino Negro. Temos Vênus. Temos Jupiterianos. Carros. Scooby, a Maia tá escrito. Gente, escrevi tudo. Porque o QM. Scooby e a Maia. Se eu não me engano, são só esses, né? Isso mesmo. Então esse vídeo é mais pra explicar esse novo projeto e explicar aqui separado, tipo, separando as histórias pra vocês, tá bom? E aí eu creio que já os próximos vídeos a gente já comece com a história ali da Sol, bem bonitinho, explicando pra vocês tanto o contexto de como vai ser e quais são os personagens. Porque acho que essa é uma das partes mais importantes, que é apresentar os personagens pra vocês já terem a ciência de, tipo, lembrar assim, lá no fundinho do seu cérebro, lembrar, tá, eu acho que esse personagem aqui é de tal história. Então eu vou apresentar todos eles bem bonitinho pra vocês, tá certo? E é isso, espero que tenham gostado, espero que esse projeto eu consiga levar adiante e que vocês achem isso interessante, porque talvez, não sei, né, dependendo de como seja a resposta de vocês, se vocês quiserem que continue, eu continuo, tá certo? Então é isso, muito obrigada por assistir até aqui. Ai, desculpa, nossa, bati o cotovelo. Só lembrando, não, o próximo vídeo já não vai ser sobre a Sol, tá bom? O próximo vídeo provavelmente vai ser eu produzindo um novo banner do canal, eu digo o próximo vídeo dessa saga, tá? Vai ser produzindo um novo banner do canal, que vai ter essas protagonistas desenhadas no banner, porque esse canal tá sem banner, tá? Então tá com aquela coisa improvisada, a gente precisa fazer um banner bem bonitinho com elas todas juntas. Então, é isso. Até o próximo vídeo, tá certo? Tchau!